Fala aí, tudo bem, pessoal? Estamos aqui começando mais um Conversa de Pintores. Hoje, a gente vai abordar um tema aqui sobre a tintas Dura Mais, entendeu? E falar um pouco, da tinta, melhor dizendo. Hoje eu vou fazer sozinho. O Gabriel, devido a compromissos mesmo dele com o trabalho, não pôde estar aqui presente. Mas a gente vai falar a respeito de pintura também. Mas eu vou falar a respeito da tinta Dura Mais, que é uma tinta que aí no mercado, ela está crescendo no mercado da construção. A tinta Dura Mais, a que você vê aí, ela está crescendo. Pode deixar, está crescendo no mercado da construção, a tinta Dura Mais. E não só a tinta, como também outros segmentos, como tinta, textura, selador. Então eu vou falar um pouco, porque assim, muitos são os pintores que ainda não tiveram a oportunidade de trabalhar com a tinta, ou ainda não trabalhou com a tinta devido assim não ter uma indicação, Mas eu estou aqui para indicar, para dizer que eu trabalhei com a tinta Dura Mais. O Gabriel, que faz aqui o Conversa de Pintor, também junto, ele teve essa oportunidade de trabalhar também com a tinta Dura Mais. E eu estive lá, na fábrica. Eu estive na fábrica, estive com o Wesley, que é o dono, dessa excelente tinta aí, que a fábrica é aqui em Campos. E o que eu quero dizer a você, pintor, que tem trabalhado aí no seu dia a dia, nas obras, casa de cliente. Tem aquela obra que você pega crua, aquela obra crua, que eu quero dizer assim, aquela obra que você pega no embolso, para poder emassar. Primeiro processo, que é o selador, a obra que você pega. O primeiro processo é o selador, depois a massa, aí finaliza com o lixamento e depois a tinta. Então, você pintor que está aí acostumado a trabalhar, você construtor também, que não conhece a tinta, que não teve ainda a oportunidade de trabalhar com a tinta Dura Mais, eu quero dizer que você pode procurar, você pode trabalhar com a tinta Dura Mais, que você não vai ter nenhum tipo de problema e não vai se arrepender, entendeu? Então, eu não pedi para colocar a foto, mas o pintor Maico, o Maico trabalhou com a tinta, falou, pô, Alex, muito boa a tinta, mandou até foto pra gente. O Maico, essa semana, um outro pintor trabalhando também numa obra grande, uma obra grande, um paredão. Ele mostrou a aplicação da manta líquida da Dura Mais. A gente tem vídeos aqui, uma outra oportunidade eu vou mostrar esses vídeos, e mostrou a qualidade da tinta, a qualidade na cobertura, na fixação da tinta, entendeu? Então, o que eu quero dizer para você que é pintor, você que é construtor, você que atua aí também na área da construção, em todo segmento, na engenharia, que a tinta Dura Mais é uma tinta que você trabalha e você não vai ter preocupação em termos de cobertura, durabilidade, fixação. Você não vai ter nenhum tipo de problema, porque a matéria da tinta, as matérias são boas, entendeu? E você não vai ter nenhum problema. A massa, principalmente, essa semana, o Vitor, até mesmo da VS Tinta, ele comprou, trabalhou com a massa, trabalhou como selador. E eu estou aqui dizendo, você que está aí construindo, ou você, pintor, que está trabalhando aí com seu cliente, de repente aquela limpeza rápida, tudo branco, que é a limpeza no apartamento, tudo branco, você pode indicar o seu cliente, tá bom? A gente tem ali o Ezequiel participando aqui do Conversa do Pintor. A gente tem ali o Maico Barreto, o Juninho, o Amaro Júnior. Nós temos ali o Eduardo participando,
MacGyver, né? MR ali também participando. E são pintores que atuam aqui em Campos. Mudando um pouco de assunto, né? Mudando um pouco, tirando um pouco, né, o assunto a respeito da Duramais, que nós vamos falar mais a respeito da Duramais. Está chegando aí Natal, está chegando aí o final de ano, né? E as pessoas procuram muito, né, para limpar, fazer uma limpezinha na casa, fazer uma pintura. As pessoas procuram muito. E o que eu quero abordar aqui para você que é pintor, né, nessa época em que as pessoas procuram muito, faça um bom serviço, porque toda obra que você passa, toda obra ou casa que você vai, né, do cliente, você vai para ali para fazer o teu nome, né? Você vai ali deixar o seu currículo. Tem aquele cliente que você vai trabalhar na segunda ou na terceira vez que já conhece seu trabalho. Mas tem aquele cliente que você vai, que é a primeira vez. Aquele cliente que você vai fazer o serviço e é a primeira vez, vim para uma indicação. Deixa ali o teu currículo. O que é deixar o teu currículo? É você fazer um bom serviço. É você fazer um serviço de qualidade, fazer um serviço limpo, na cobertura dos móveis direitinho, que eu sei que eu creio que você é um bom pintor, mas na cobertura dos móveis, na forragem, né, lá do piso, nós temos aí o salva-piso. Então, isso tudo é muito importante, porque que eu digo isso, porque final de ano, Natal, o cliente, ele tem aqueles clientes que compra, troca de móvel, que é um móvel tudo, aí troca de móvel antes da pintura, né, que o certo seria trocar depois da pintura. Mas por que eu estou dizendo isso? A gente estava atendendo um cliente, um cliente, e o cliente falou assim, espera eu vir os móveis primeiro, aliás, faz a pintura, né, que depois eu vou entrar com os móveis. Mas bom, excelente, mas tem aquele cliente que ele trocou já os móveis estavam tudo limpinho, e o pintor, se ele não tiver esse cuidado de forrar, de cobrir, deixar tudo, acaba, né, o cliente olhando, forrou o chão, mas não forrou o móvel. Então, essa época é uma época onde a gente está no segundo semestre, no final do segundo semestre já, né, desse ano de 2025, estamos indo aí para 2026, é onde você vai fazer o seu nome, né, deixar o teu currículo, entendeu? Então, essa é a dica daqui do nosso Conversa de Pintores, tá bom? E você que é pintor, de repente aí ajudante, hoje eu tive o Anderson, né, o Bruno, não sei se ele está participando aí, até me ligando, pedindo uma orientação, que era o Bloa, trabalhou comigo e ligou, eram umas 4 horas, eu acho, pedindo uma orientação sobre um teto que ele estava pintando, né? Estava fazendo uma pintura e acabou tendo lá um tipo de problema lá, e ele me ligou pedindo uma orientação. E eu orientei, falei, faz isso que vai dar certo, tá bom? Conversa com o cliente, isso. E ele falou, rapaz, tinha que entregar esse apartamento hoje. Então tem gente aí correndo, porque tá perto, Natal, né? Tá perto. Tem gente correndo, pessoas correndo atrás de pintor para terminar o apartamento, para fazer a pintura na sala, para deixar a sala bonitinha, para deixar o apartamento bonito. Um exemplo, o apartamento qual, né, eu estou lá executando o serviço, é onde o cliente, né, ele pegou e ele fez uma nova pintura, mas fez algumas mudanças. Mas tem pessoas correndo atrás de pintor para poder, né, deixar tudo antes do Natal organizado. E tem aquelas que vai deixar para o ano que vem, né? Mas é a oportunidade, pintor, de você trabalhar, fazer o teu nome e aplicar deixar o teu nome e deixar o teu currículo. Deixar o teu currículo é fazer um bom trabalho, Hoje, estava falando com o Gabriel também está na correria dele, ele tem que entregar um serviço ainda até sexta-feira, melhor dizendo, ele tem que entregar o serviço, o Gabriel, porque vai ter, né, o cliente vai realizar uma festa, por isso ele não pôde estar aqui. Então,
Ele hoje se embolou, vai trabalhar até mais tarde um pouquinho para poder entregar um serviço. Amanhã ele, né, começar a executar o trabalho para entregar até sábado. Então, o que eu quero que você entenda, você que é pintor? O pintor, ele tem que ter também a responsabilidade. Não basta ser só, às vezes, um bom pintor, um excelente pintor de acabamento, um bom pintor que faz um bom acabamento, mas também é a responsabilidade de entregar o serviço. Eu sei que às vezes imprevisto, né, acontece, então estava conversando com o Gabriel sobre isso. Responsabilidade, isso é muito importante, porque por mais que você aplique ali um bom serviço, faça um bom acabamento, faça uma boa pintura, mas se você não for responsável, você deixa a desejar. É aí que o cliente ele fala, poxa, fulano é um bom pintor, mas não tem responsabilidade. Pegou a minha casa, não entregou na data certa, no dia certo, eu fiquei esperando. Então a responsabilidade, isso é fundamental para você ser um pintor excelente. A responsabilidade é fundamental para unir o útil ao agradável. Não basta ser só bom. E eu costumo falar isso, eu costumo dizer isso, né? As pessoas, os pintores que me ajudam, que vêm me ajudar muitas das vezes, que estão ali como um ajudante, pintores ajudantes, porque tem um pintor que ele é um pintor meio oficial, tem um pintor que ele é ajudante, né? O meio oficial é aquele que faz tudo, faz um reparo. O ajudante é aquele que está ali só para ajudar mesmo, fazer pequenas coisas, observar e aprender. E é isso que eu ensino ao ajudante, a responsabilidade. Eu sempre falo, olha, não basta ser bom, só ser bom. Se você só se tornar bom e não ter a responsabilidade do horário de chegar, do horário de sair, não ter a responsabilidade de entregar no dia, entendeu? De nada vai adiantar ser bom. Então, o profissional ele tem que ser bom, mas ele tem que ter responsabilidade. Isso conta. A empresa, qualquer empresa aí, ela vai contratar um funcionário, é um bom funcionário, mas não chega no horário certo. É um bom funcionário, mas não tem compromisso. Então, a responsabilidade, o compromisso, isso é fundamental para você que é pintor, tá bom? Então, você que é pintor, coloca isso dentro de você. Responsabilidade, não só responsabilidade para com o cliente, mas para também com o pintor que você trabalha de ajudante, ou de repente o construtor, lá tem o empreiteiro de obra, melhor dizendo, que fica de olho e fala, rapaz, você precisa chegar cedo, rapaz, você nunca chega cedo, você chega tarde. Então isso aí vai prejudicar você, pintor, entendeu? Então, responsabilidade é fundamental, responsabilidade. Eu sei que tem muitos pintores que trabalham na empreitada, né? Como eu também trabalho na empreitada, e imprevistos acontecem, o qual às vezes a gente é preciso chegar um pouquinho mais tarde. Mas a gente informa o cliente, informa de repente o amigo que a gente está fazendo lá, executando serviço, vou precisar chegar um pouquinho mais tarde. Isso também é responsabilidade. Informar, avisar antes, entendeu? Olha, houve um imprevisto, vou precisar chegar um pouco mais tarde. Isso se chama ser responsável, entendeu, pintor? Responsabilidade, isso é fundamental, entendeu? E responsabilidade também, quando a gente fala de responsabilidade de compromisso, é responsabilidade de indicar um bom produto. Por isso eu estou falando da Dura Mais. Tem a imagem que é da tinta que vou mostrar. Dura Mais nós temos a tinta Premium, né, que tem uma imagem que eu pedi antes de botar, que era da tinta, que agora tem a tinta Premium, que é muito boa, usei esses dias, excelente cobertura, que é o branco. E tem também, os vídeos não precisa botar, mas tem a imagem, né, das 3 latas, que é a tinta Premium, que aí rende muito.
Então, pintor, tá aqui, ó, tá vendo? Eu usei essa aqui, ó, essa azulzinha, essa lata azulzinha, essa verde também, top. Mas essa aqui, ó, a azul que você tá vendo aí na tela, muito top. Cobertura me surpreendeu. Por que eu tô falando da tinta Dura Mais? Por que eu tô falando da tinta Dura Mais? Às vezes, o pintor, ele indica aquela que tem nome. Um exemplo, eu já vi pintores indicar tinta que ele nunca trabalhou, ele só ouviu falar. É a mesma coisa do cara, ele ser pintor e ele só ouviu falar de uma tinta e fala, não, tinta tal é boa. Mas porque ele só ouviu falar. Uma coisa é você fazer o uso, usar, entendeu? O produto, aprovar o produto. Outra coisa é você aprovar o produto por causa do nome, da marca, a marca, entendeu? Que tem. A mesma coisa é eu chegar a falar do Flamengo. O Flamengo tá aí, pô. Tomou um sufoco. Foi difícil, mas eu falo do Flamengo. Flamengo é Flamengo. E tá lá. Então, Flamengo é Flamengo. Mas vamos abordar, vamos voltar a falar de tinta. Então, tem pintor que ele indica por causa do nome. Mas quando você faz o uso, você executa o trabalho usando a tinta, então você tem ali segurança, você pintou, você fica seguro, porque você usou, então você fica seguro em indicar, em dizer assim, poxa, top, legal, entendeu? É a mesma coisa eu chegar aqui e falar assim, olha, Gabriel é um bom pintor, por causa do nome, eu escuto falar sempre, Gabriel, a gente sempre, né? A gente não se conhecia, mas um dia a gente se abordou junto, trabalhamos junto. Mas como é que eu posso dizer se o cara trabalha bem se eu nunca trabalhei com ele? Entendeu? Para eu dizer que um pintor, ele trabalha bem, eu tenho que trabalhar com ele. Por mais que falam, é bom, mas eu tenho que trabalhar com ele, eu tenho que observar. Um exemplo, não é que mas naquilo que eu não sei fazer, ele faz melhor do que eu. E de repente, naquilo que eu não sei fazer, ele faz melhor do que eu. E de repente, algo que eu sei fazer, ele não faz melhor do que eu. Então, oscila muito. Por exemplo, de repente, ele aplica bem uma massa, né? E melhor do que a minha, mas o recorte meu é melhor. Então, para mim dizer assim, poxa, o pintor é bom, eu tenho que trabalhar com ele. Por que eu digo que o Gabriel, ele é um bom pintor? Porque eu trabalhei com o Gabriel. Gabriel um dia passou um sufoco danado, passando uma guerra danada na obra, Leque, vem me socorrer. E eu fui lá trabalhar, fui lá observar, trabalhar, observar, ajudar, meter a mão na massa. E observei, bom pintor. Gabriel, um bom pintor. Na higiene, no cuidado com a ferramenta, no cuidado com a tinta do cliente, com a casa do cliente, responsabilidade, entregar. O Gabriel, ele é um bom pintor. Por que eu digo isso? Porque eu trabalhei com ele. Agora, você chegar para mim e falar, olha, esse pintor é bom, esse é bom, eu nunca trabalhei com ele, entendeu? Porque pintor é diferente de jogador. Você falar que um jogador é bom, eu vejo jogando, eu vou assistir, eu vou parar para ver o jogador, mas pintor você tem que estar na obra, entendeu? Então você fala assim, ó, um jogador bom aí, daí eu vou dizer, pô, o cara é bom porque eu já vi jogando. Agora, um pintor bom, eu nunca vi jogando, nunca joguei com ele, um exemplo, nunca risquei uma textura com ele, nunca peguei uma massa para aplicar com ele, um cimento queimado para observar, para ele me observar também e também me avaliar, entendeu? É um avaliando o outro. Então, o pintor é assim. Então, como é que eu vou dizer que o pintor ele é bom? Eu tenho que trabalhar com ele. Eu tenho que ter pelo menos uma semana observando ele, trabalhando ali e para dizer que ele é bom, um bom pintor naquilo que ele faz, entendeu? Eu vou observar. É claro que todo mundo tem as suas qualidades e são qualidades que muitas das vezes diferenciam, entendeu? Mas a gente sabe entender e discernir o que é bom, entendeu? Então você que é pintor aí, seja um bom pintor, entendeu? A gente tem ali o Elias é um pintor também que conheço muito. O Elias, ele trabalha no Paternons, condomínio, tem bastante cliente, executa um bom serviço. Tenho ali o Elias,
O Anderson, pintor também, eu trabalhei com o Anderson, um pintor top, excelente, entendeu? O Ezequiel, um pintor também top também, o Ezequiel. Tem ali o Elber, também um bom pintor, o Elber. O Elber é um pintor top, tem o Elber, tem a galera boa aí. Mas tem ali o Huberto, que é um pintor também top, o Humberto, também Erato, e um pintor também muito bacana. Tem ali uma galera muito boa. Então, o Eliseu, um pintor também que, entendeu? É bom também. O Ezequiel. Ah, mas por que você disse? Porque são caras que pintores trabalharam com eles e que eu já tive a oportunidade de passar em lugares que eles trabalharam. Ezequiel mesmo. Tem ali o Matheus, o Maico Barreto, o Amaro Júnior. Amaro Júnior pintou bom, só corre da lixa. Não gosta de lixar. Então, pessoal, é assim, ser pintor, o que acontece? Quando eu comecei na pintura, eu comecei com muitos, assim, amigos, né, na época, assim, uns 3, 4, o que eu digo, muitos amigos, 3, 4 também que nem vieram para aprender. E hoje, esses 3, 4, 5, até mais, né, se tornaram amigos de profissão. Amigos que lá no passado começaram e estão aí até hoje, né? Estão trabalhando aí comigo. A gente tem a oportunidade de compartilhar conhecimento, de conversar sobre obra, sobre pintura, sobre tinta, avaliar produto, dizer, poxa, indicar, ó, e aí, Alec? E aí, fulano? Eu ligo também, eu pergunto, e aí, essa tinta que já trabalhou? Nunca trabalhei com ela, não. Mas me diz aí, você já trabalhou? Pô, Alec, não trabalhei não, mas vou ver aqui um parceiro que já trabalhou, para te dizer sobre esse produto aí, para passar uma informação melhor. Aí é assim que funciona. Nós temos o grupo também, que muitas das vezes o pintor está precisando de um profissional, e lá no grupo, que é o grupo do sindicato nosso aqui, né, Pintores em Ordem, os caras entram e perguntam, e aí, tem algum pintor aí parado, tem algum pintor, né, que pode... Então, tudo isso acontece. Aí tá aqui, olha, o Anderson da Pintura tá ali. Obrigado, meu amigo. Você também é muito fera. Trabalhamos junto lá e vi que você entende muito. Isso aí, Anderson. O Anderson trabalhou lá no Royal, né? No condomínio Royal Boulevard, junto com o Gabriel. Tava lá junto com a gente e um bom pintor, Anderson. Foi lá que eu até falei com... Eu olhei a textura riscada, né? Um muro todo texturado e um casarão top mesmo, mas um muro todo texturado, com luminária. E eu falei, falei até com o Gabriel, falei, que textura é essa aí? Quem aplicou essa textura? Bem trabalhada, direitinho. Ele falou, a gente aplicou a textura bem trabalhada, bem direitinho, porque assim, um pintor mesmo, ele conhece, né? Ele sabe quando o trabalho ele foi bem, assim, feito, quando aquele trabalho executaram ele com excelência. Então eu fui lá, o Anderson está ali comentando, então eu pude ver que muito bacana. Tem ali o João ali, ó, que ele é embaixador agora me fugiu o João, estava também semana passada participando, o João, amigo ali que costuma fazer as lives. Um abraço, João, Deus abençoe. Tem ali a Ana participando. Colimar, lembrei da Colimar, o João, embaixador da Colimar, também, que é uma tinta top também, excelente, a Colimar também. Colimar, muito conhecida. O Marcelo entrou ali, também, Marcelo Leite. Então, pessoal, falando mais a respeito, né? Nós estamos aí faltando um mês, né? Praticamente para acabar o ano, né? É um mês, né? Um mês e pouquinho, né? Estamos aí, vamos entrar em um novo ano. Então, o que eu oriento? Você que é pintor também, você que é pintor aí, ou você que de repente é um ajudante, tem vocação, porque o cara, para ser pintor, primeiro ele tem que ter vocação. Vocação ele tem que ter, ele tem que gostar. Não adianta, porque se ele não gostar e não tiver vocação, ele vai pegar a moto e vai fazer moto Uber.
vai fazer moto-Uber, ele vai se distrair com outra coisa. Mas o cara que é pintor, ele parou um pouquinho, ele procura pintura, ele não procura outra coisa para fazer. O cara que tem vocação, que gosta, ele corre atrás de pintura, ele corre atrás de pintor, ele corre atrás de um grupo de pintor, ele vai na casa de pintor, porque ele tem vocação, ele ama o que faz, ele quer ficar perto das cores, né? Então, quando eu comecei na pintura foi assim, a vocação, porque eu comecei na pintura industrial, até na usina, né? Comecei na pintura industrial, mas aí eu vi que não... mais maquinário, comecei e depois migrei para pintura, né? Imobiliária, pintura alvenaria. E não vi outra coisa, ficava atrás de pintor, meu. E aí, irmão, pintor? Quero aprender, sou ajudante. E aí, irmão, pintor? Quando era assim, era grupo, entrava em um grupo, entendeu? Uma loja de tinta, tinha treinamento, eu tava lá, fazia amizade com os caras. Então, isso tudo é fundamental. É fundamental, é se aproximar de pintor, entendeu? E andar com quem é bom, pô. Quando eu digo andar com quem é bom, não é desmerecendo ninguém, não. É você andar com um cara bom, um cara que vai te passar a visão boa, entendeu? Que vai levar você a crescer na área, entendeu? Crescer, porque tem muito pintor aí que infelizmente desistiram da carreira, estão por aí. Então você tem que andar com um cara que vai te dar a visão boa, de você crescer, que não vai querer construir castelo em cima de você, mas vai querer que você cresça, entendeu? Vai te passar a visão, vai ensinar aquilo que você não sabe. Isso é fundamental, você procurar um cara bom. Se você quer ser um bom pintor, se você quer aprender a pintura, procure quem ensina. Não é só quem ensina na prática a fazer o trabalho, mas quem ensina também a você a fazer tudo direito, como chegar no horário, o compromisso com o cliente, entendeu? Fechar o negócio, entendeu? Fazer um bom orçamento, porque eu já vi, eu vou falar aqui, o que acontece? Uma vez eu trouxe um rapaz para trabalhar e deixei lá tintas, coisas, tudo. Falei, olha, pinta ali, pinta aqui. E eu tô saindo. Daqui a pouco eu tô voltando aí, olha lá, a tinta tá ali, essa cor está aqui, você sabe. A cor tá ali. Tá bom. Levei período de 3 horas fora. Isso aconteceu, entendeu? 3, 4 horinhas fora. Quando eu voltei, não tinha nada pintado. E ele falou que era pintor, hein? Falei, que bom. Falei, rapaz, que não pintou? Falei, mas a tinta. Falei, mas tá ali a tinta, pô. Tem que, né? Você diluir a tinta na dosagem certa, 10%. Mas nunca diluí tinta. Falei, então você não é pintor, porque o pintor, ele vai diluir a tinta, vai mexer com tinta, ele vai botar tinta na caçamba. Então, às vezes, o cara, ele leva a vida toda rolando, só rolando e recortando, emassando. E não sabe diluir uma tinta, não sabe a dosagem certa, deixar a tinta no ponto, entendeu? E quando pega para diluir a tinta fica fora, entendeu? Daquilo que tem que aplicar na parede, porque você tem que ir de acordo com a superfície. Você tem que, vou diluir a tinta, olha para a superfície, o que a superfície está pedindo, entendeu? Quantos por cento? E só isso, não só isso também, e obedecer também, né? A regra, né, como é que eu posso dizer, da indústria, né? Você tem que seguir também. Tudo isso é fundamental. Mas o pintor, ele tem que saber diluir a tinta. Tanto a tinta PVA, né? Que é a tinta à base d'água, como também a tinta à base do solvente. Hoje nós temos aí a tinta, né, à base d'água, que é também esmalte à base d'água. Nós temos, né, esmalte à base d'água. Então, mas o pintor ele tem que saber manejar, diluir a tinta, pegar a caçamba, saber que a caçambinha tem que estar limpa, ter uma peneira para peneirar, se preciso for a tinta, dar uma peneirada na tinta. Tudo isso é fundamental, entendeu, pintor? Então, assim, isso é fundamental. Então vamos falar um pouquinho da Duramais. Eu acho que tem pintor aí que já trabalhou com a Duramais, né? Vou falar um pouco da Duramais. O Gabriel, ele trabalhou com a Duramais, a textura, e ele falou, pô, Alex, a gente tava com a textura da Duramais e a cliente, né, tinha comprado, mas tinha acabado e tinha que terminar de executar o serviço.
E vamos oferecer a Duramais, vamos falar, né? Gabriel falou, vamos oferecer a Duramais, ofereceu a Duramais. Gabriel nunca tinha usado a Duramais, Gabriel, a textura da Duramais. Ele vai falar semana que vem aqui, ele nunca tinha usado a textura Duramais, Gabriel. Mas quando ele usou, ele falou, pô, Alex, comecei a arriscar a textura, peguei desempenho, eu vi, pô, que top a textura para arriscar, a malha, entendeu? Então, falando da Duramais, você que é pintor, a Duramais também, ela patrocina o nosso podcast, Conversa de Pintor, não só a Duramais, como também a VF Tintas, que é o Vito, tá vendo? A VF Tintas, que é ali na 28 de março, o Vito também, ele patrocina o nosso trabalho, o Vito da VF Tintas. O Vito, ele é pintor, é dono da VF Tintas, essa loja de tinta. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com o Vito, eu já trabalhei com o Vito, né? Hoje eu estava trocando até uma ideia com o Vito, né? Essa semana ele também pediu um socorro aí. Já tive a oportunidade, o Vito é aquele pintor também top, bom, cara, é desbravador também, parte pra cima, não tem que decidir, ele decide. Então o Vito da VF, ele abriu a loja, você que é pintor e não conhece, né? De repente você não teve a oportunidade de ir lá na loja ainda, que é ali na 28 de março, acho que é 33, né? No endereço lá, 333, e tá 28 de março. Então você pode ir lá, porque lá tem várias linhas, né, de tinta, e inclusive lá tem a Duramais, inclusive lá tem a tinta Duramais, né? Tem uma menina lá que atende, o atendimento dela é top, que é a Camila, né? E o Vitor, ele tá sempre, né, também lá orientando. E também o forte do Vitor é pedras naturais. Então, se você não conhece a VF Tintas, você que é pintor e cliente também, você que de repente está seguindo a gente aí, não é um pintor, mas segue a gente, é um dono de indústria, de repente, o Vitor da VF Tinta, é uma loja que está aí, né? Eu acho que tempo, né, que ela abriu quase um ano, que o Vitor, né, abriu essa loja, e está crescendo também a VF Tintas, né? O Vitor também presta serviço, isso é fundamental. Você pintor que conhece o Vitor, né, quando for comprar, pode ligar para o Vitor que lá tem Duramais, lá tem a Duramais. E a Duramais também, ela tem argamassa, só que muda o nome. Em vez de não é Duramais, mas é a Gran Liga, a argamassa da Gran Liga, e tem a massa pronta, tem tudo a argamassa. Nós tivemos aqui a presença do Elton, né, pintor, o Elton, que é um pintor antigo também aqui. O Elton, ele é bastante conhecido, o Elton. E o Elton, a gente tava com a camisa da Gran Liga, usando a camisa. Ele falou, que camisa é essa aí? Eu falei, é Gran Liga. Ele falou, pra Gran Liga eu usei. Ele falou, pô, usei. Nem. Ele falou assim, eu usei lá em Das Ostras, mas nem sabia que vocês conheciam. E ele falou, rapaz, é muito boa a Gran Liga aqui, né? Tem a argamassa, tem a massa pronta e tem outros segmentos também, o qual você, de repente, né, que é pintor, sabe que o pintor também ele usa argamassa. Tem uns pequenos reparos que o pintor corre para argamassa, né? Tem uns pequenos reparos que o pintor vai lá e vamos usar argamassa. Tudo bem que hoje, né, as indústrias lançou aí uns produtos que atendem, né, o qual a gente não precisa, né, às vezes fazer o uso, fazer o uso da argamassa, mas hoje tem obra que a gente pega, né, para fazer o serviço, e lá de repente tem uma correçãozinha lá que é um pouco, né, funda, não dá para fazer com massa, não dá. E por na obra ter argamassa, o pintor corre para argamassa e vai lá e executa o processo. Então a Gran Liga também é da empresa da Duramais, a mesma empresa. É aqui em Campos, ali perto do Cepop, perto ali do Cepop ali, é o Wellington. Ele tem bastante conhecimento nessa área, trocou uma ideia muito boa com a gente, o Wesley, né? Trocou uma ideia muito boa, e isso é muito, assim, muito legal, entendeu? Eu tô falando da Duramais, pessoal, e também a Duramais patrocina a gente, e eu trouxe o Wesley aqui, e tô falando porque o Wesley,
ele também é rico assim em conhecimento. Não é um cara que só tem a tinta lá, ele também sabe, conhece matéria, conhece a área muito bem, entendeu? E isso é fundamental também. Tem aí o João, né? O professor João, boa noite. O João, professor João, que é um cara bacana também, que ele fala muito da Condo, né? Eu não sou muito de falar de marca aqui, mas o professor João, eu já tive a oportunidade de né, participar de umas lives dele. E o professor João, ele também é um cara que nas lives, no trabalho que ele faz junto né, a pintores e da mesma área, é um trabalho excelente. Um abração, professor João. O tema da live hoje é Dura Mais. Estou falando da tinta Dura Mais, estou falando dos pintores, estou falando, né, abordando um tema aqui, interagindo, que o Gabriel hoje não pôde vir, entendeu? O Gabriel teve uma dorzinha de barriga também, aí não pôde vir, né? Mas o tema da live é Dura Mais. Então, o Anderson tá ali, entrou, o nosso amigo Bro, que hoje me ligou pedindo uma força, né? A gente sempre troca uma ideia. Um abração, Anderson, conhecido como Bro. A Soninha, também, Soninha Branca. Um abraço, entrou ali também. Olha lá o Alex, né? Entrou. Tem lá GL Pintura. Um abraço. Então, pessoal, hoje o Gabriel não pôde participar. Semana passada nós tivemos a presença aqui do Fred, né? O Fred esteve aqui com a gente, participou, foi legal pra caramba. E foi assim uma coisa espontânea, rápida, porque a gente também não esperava, mas foi legal, entendeu? Então a gente está se organizando, a gente teve alguns imprevistos aí durante a semana. Mas o Conversa de Pintor não para não, a peteca não vai cair não, entendeu? A gente não pode deixar a peteca cair, senão o show perde a graça. Então, a peteca não vai cair não. A gente está aqui para interagir com você, pintor. Nós vamos, a partir de semana que vem, vamos começar a mostrar, né, os convidados. Essa semana a gente teve esses imprevistos, o qual as pessoas ligavam, perguntavam, alguns pintores me ligaram, perguntaram: e Alex, vai ter? Ligaram para o Gabriel também, perguntando se ia ter o podcast. Alguns pintores ligaram para mim também, mandaram mensagem lá no direct, no Instagram, perguntar. Então a gente está se organizando. Eu com o Gabriel, nós estamos se organizando aqui. Imprevistos acontecem, mas o tiroteio não para não. A gente não deixa de fazer, entendeu? A gente parte para cima. Então, daqui a pouco, né, a gente vai encerrar o podcast. Mas você que é pintor, o professor João perguntou o tema, né, da live, qual é o tema. Eu comecei falando da Dura Mais e estou aqui trocando uma ideia sobre pintura, falando de pintores, né? De pintores. E eu até falei do Bro aí, do Anderson, né, que hoje ligou, que foi passar, teve uma situação na obra. Falei hoje estava com o Marcos também, a gente tá lá pintando um apartamento. Dura Mais, com seus materiais de pintura top. Isso aí, Dura Mais, isso aí. E você que não conhece a tinta Dura Mais, começa a trabalhar, né, pintor? Começa a trabalhar com a tinta Dura Mais. Hoje eu ia trazer aqui o Mário Júnior. Quem conhece o Mário Júnior? O Mário Júnior pintor. Mário Júnior. Ele queria vir, aí depois falou: não, eu vou sair. O Mário Júnior é um pintor também aqui, conhecido, né, do pessoal. Eu sei que alguns pintores conhecem o Mário Júnior aí. A gente trabalhou junto em Macaé, o Mário Júnior. Também gente boa pra caramba. Tem o Mário Júnior, tem o Robinho, um abraço pro Robinho, que é o Jaba, que tá lá em Rio das Ostras. Tem o Dudu, que tá em Macaé, o Marquinhos, que tá em Macaé. O Marquinhos também, que tá lá em Macaé. Em Macaé tem o Elber, né, também. Tem a galera muito boa aí, entendeu? O Alisson entrou ali, pintura. Tem a galera boa entrando. Então, eu estou falando da Dura Mais porque o que acontece? Ontem, né? O rapaz, a gente estava conversando na obra e ele falou assim: pô, a Dura Mais só tem tinta? Não. A Dura Mais não só tem tinta Dura Mais. A Dura Mais tem a textura também.
textura rolada, textura grafiato. Lá nos stories do Instagram Conversa de Pintor, nós estamos sempre, né, colocando as postagens. Mas não tem, o outro me perguntou se a Dura Mais tem um Instagram, né? Perguntou se tem o Instagram da tinta Dura Mais, não é Gran Liga. Então não tem o Instagram, mas eu creio que o Wesley, o Gabriel até tinha falado que o Wesley está providenciando um Instagram específico, né, só para tintas, entendeu? Mas tem outras, não só tem tinta, a Dura Mais, mas como também tem o selador também acrílico, tem a massa acrílica, massa corrida, textura rolada, a textura grafiato. E vem aí também, não tem tinta esmalte, entendeu? Da linha Dura Mais não tem tinta esmalte. Não tem a tinta esmalte da linha Dura Mais. Porém, eles estão, né, já providenciando já a tinta esmalte, entendeu? Eles estão providenciando a tinta esmalte. Mas tudo isso vai ter a tinta esmalte à base d'água, esmalte à base solvente, que já está, né, uma coisa que daqui a pouco não vai ter mais, tinta à base de solvente, que hoje, por causa de poluição, essas coisas do ar, saúde, tudo, então as pessoas estão escolhendo mais o esmalte à base d'água, entendeu? A diferença é que risco e abrasões, né? Que a tinta ela tem assim, a tinta à base de solvente ela é mais resistente a risco e abrasão. E a tinta esmalte à base d'água ela não é, entendeu? Essa é a diferença. A risco e abrasão ela não é tão resistente. Então essa é a diferença. Mas as pessoas estão usando muito, entendeu? Então nós estamos no finalzinho. Eu quero falar também do açaí da Tainá, que é ali em Guarulhos. O açaí da Tainá, você que quer comprar um açaí no Parque Prazer ali, tem um açaí da Tainá, também que patrocina o nosso podcast, o açaí da Tainá. Hoje o Gabriel que sempre traz o açaí, né, pra gente, né, aqui falar. Então você também que quer, você pintou aí que trabalha no dia a dia e tem essa foto aí, pô, aí o operador ali acaba com a gente, pô. Aí você mata a gente do coração, uma belezura dessa, toda recheada de cores, morango, confete, olha lá, meu Deus. Aí você acaba com a gente. Então, se você quer, né, açaí da Tainá, lá em Guarulhos, entendeu? A Avenida Azusa Moto ali, tem o Gulosema também, que patrocina o Conversa de Pintores, o Gulosema. O Gulosema atende na área de salgados, bolo, e trabalha com encomenda também. Se você quer fazer festas, tem a Gulosemas também. Eu creio que tem aí a foto com o telefone da Gulosema, com o endereço da Gulosema, que eu não tenho nada aqui em cabeça aqui. Tá tudo fora da minha cabeça. Tá ali, ó, Gulosema. Guarulhos ali, ó, tá ali, ó, doces e salgado, entendeu? A Avenida Azusa Moto, 55, Parque Calabouço. Tá ali um número aí embaixo ali, que tem 2 números ali, WhatsApp, você pode ligar, 22 999 41 85 48. Então, vai fazer sua festa, é só ligar para a Gulosema, tá bom? Que patrocina também a gente. A Gulosemas patrocina aqui o nosso trabalho, Conversa de Pintores. Então, você que pintou, seguidor, não é pintor, segue a gente também. A mulherada que gosta de comer doce aí, ó. A mulherada que gosta de vez em quando encomendar um salgadinho, um docinho para festa, é só ligar para a Gulosema e pronto. E se também quiser um açaizinho, açaí da Tainá, tá bom? Então vamos lá, pessoal, já tá acabando aqui. Daqui a pouco a gente vai entrar com o Ricardo, né? O Goita Ricardo, que vai entrar aí, com o Cris, Ricardo, GoitaCast. Nós temos também, pessoal, a TV Aurora, que tem a reprise todos os dias na TV Aurora. Às vezes você passa, eu queria assistir o podcast, não fica gravado. Nós temos o Facebook da Rede Aurora, que você pode seguir. Tem o Facebook da Rede Aurora. E nós temos também reprise todos os dias, às 15 horas, né? A parte da tarde,
pela TV Aurora. Você pode ir lá que fica, né, gravado. Lá você vai assistir reprises do nosso podcast Conversa de Pintores na TV Aurora, entendeu? E a TV Aurora, ela atua também aí nessas reprises aí. Ela tem frequência em alguns países. Alguns países como Portugal, é isso mesmo? Tem alguns países aí, China, Uruguai, Coreia, né? O operador tá fazendo ali. Então nós temos reprises, né, nesses países aí. Mas aonde? China, Coreia, quais os outros países aí? Argentina. Então, o operador falou que chega em todo lugar. Então, você segue aí a Rede Aurora, TV Aurora, Facebook da Rede Aurora, e aí você vai ver lá o podcast, fica gravado no nosso Facebook da Rede Aurora, o podcast Conversa de Pintor, tá bom? E as reprises, ela passa todos os dias a partir das 15 horas. Você pode ver lá, né? É 15 horas, né? Pela TV Aurora. Então você vai assistir. E daqui a pouco vai entrar aí o Ricardo no Goitacast com o Cris. Vai entrar o Ricardo, então não deixe de participar, entendeu? E nós estamos na luta. Como disse, Conversa de Pintor não para. Você que é pintor, interage com a gente. Você que não é pintor também pode interagir. Ah, não sou pintor, sou dono de indústria. Ah, sou seguidor. Participa com a gente. Compartilha com o filho que é pintor, compartilha com o amigo que é pintor. Compartilhe o nosso Conversa de Pintor, segue a gente, curte, comenta, mas não deixa de participar, porque essa guerra vai longe. Nós vamos trabalhar pelos pintores. Isso aqui foi feito com o objetivo de interagir com a pintura, interagir com a indústria e passar, né, visão para pintores, convidar pintores, lojistas e donos de indústria. Então, Conversa de Pintores não para, tá bom, pessoal? Então, a gente vai terminar agora o nosso podcast. Vamos terminar. O Gabriel hoje não pôde estar, o Gabriel, devido, né, à correria dele, hoje, infelizmente, ele teve que, né, ficar um pouco mais tarde no serviço. Amanhã ele tem a responsabilidade de entregar um serviço, porque vai ter uma festa no sábado e ele está correndo. Então peço desculpa aí pela ausência do nosso amigo Gabriel, mas semana que vem vai estar com a gente aí, tá bom, pessoal? E um abração, que Papai do Céu abençoe. O operador tá ali já fazendo assim, ó. O operador tá fazendo assim, ó. Mas ele tá fazendo assim, tá dando risada lá, mas não é porque a gente consegue interagir bem, né? Se a gente deixar a peteca cair, já era. Então, pessoal, um abraço, tá bom? Vai entrar aí agora o Ricardo. E um abração pro meu amigo Vitor, Broa, todo mundo participou aí. O Fabrício entrou aí. E Tavares, Paulo, Rodrigo, Peçanha, mais quem? O Júnior Amaro já tava aí já. Desce aí pra ver. O Paulo, desce aí. Tem 2 minutos ainda. Vai descendo. Rodrigo, mais quem? E Tavares, é isso mesmo? Rodrigo Brigueira, é isso mesmo? Volta aí, deixa eu ver, mais quem? Então um abraço aí, pessoal, obrigado pela participação, quem participou, quem comentou, entendeu? E vamos seguir em frente, tá bom? Conversa de Pintor não para, a gente tá aí lutando. Terminando aqui nesses 2 minutos, bota uma musiquinha pra tocar aí, pra deixar pra galera. E um abraço, tá bom? Deus abençoe, vou saindo daqui, hein?